tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre caninos inclusos, né? Teve mais de um colega que me pediu para falar sobre esse tema e eu achei interessante, né? Alguns pontos, claro, gente, não dá para eu fazer um passo a passo de como fazer um canino incluso aqui numa live de meia hora, mas dá pra gente dar algumas dicas interessantes e importantes, até juridicamente, para você poder decidir qual o passo que você vai fazer. Se você vai optar junto com o seu ortodontista, ou você mesmo sendo ortodontista, né, pelo tracionamento daquele canino, ou se você vai optar pela extração. Tem alguns pontos que são importantes, né, e são interessantes da gente saber. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre os caninos inclusos é que o exame de eleição para tratar esse tipo de problema, para você buscar a solução, é a tomografia. Ah, mas e a técnica de Clark, que eu vou saber se ele está pela vestibular ou se ele está pela lingual? Você pode até ter uma ideia para onde vai a coroa do dente, tá? Qual tipo de inclinação. Mas a técnica de Clark não dá uma certeza se você está tendo reabsorção da raiz ou não, tá? Dos dentes anteriores. E também não te dá certeza de como está o posicionamento espacial da raiz, se ela apresenta lacerações ou não. Então a técnica de Clark ela é interessante quando você precisa determinar se a coroa está pela vestibular, se a coroa está pelo palatino, para você fazer o tracionamento. Mas hoje o exame aplicado para fazer caninos inclusos, o tratamento desse tipo de problema, é justamente a tomografia. Ah, Bianca, mas por que a tomografia? Porque, gente, existe a chance daquele capuz estar causando reabsorção dos dentes anteriores. Eu já peguei paciente assim. Eu já peguei paciente que quando era criança, o médico virou, olha, seu dente está incluso, tá? Ele não vai nascer. Você quer tirar? Aí a mãe não quis tirar. Sabe o que aconteceu? A menina perdeu os 4 dentes da frente, uma menina nova, jovem. E assim, reabsorveu tudo. Reabsorveu muito, né? Teve uma outra que a gente conseguiu salvar e eu vou até conseguir fazer um tratamento ortodôntico. Mas assim, reabsorveu 30% da raiz dos dentes da frente. Os 3 dentes da frente, o 21, o 11 e o 12. Você imagina para uma pessoa que achava que tinha um dente lá dentro, descobrir que na verdade ela está perdendo 3 dentes. E se você resolve fazer o tracionamento desse dente, sem pedir a tomografia e saber que está tendo essa reabsorção? A forma como você traciona aquele dente pode trazer o rastro de destruição do canino. Ele pode começar a reabsorver, lacerar outras raízes, ou mesmo piorar o quadro dos dentes anteriores que ele já destruiu. Então, gente, a tomografia hoje é o exame que, inclusive, se você tiver lá, se o paciente depois de um tempo, se ele descobriu que ele perdeu lá os dentes da frente por causa de um tratamento ortodôntico realizado na sua clínica, se você não tiver a tomografia provando o seu diagnóstico e planejamento, você é considerado culpado. Porque hoje o exame de eleição, tá, é a tomografia. Ah, mas a tomografia é cara. A tomografia não é tão cara assim, principalmente se for para um elemento só. E nesse caso não tem jeito. Se fosse um câncer, a pessoa faria tomografia. Por que para fazer e não perder os dentes da frente ela não vai fazer? Esse caso precisa de tomografia. É a melhor forma de você identificar se aquele canino apenas não nasceu devido a um tempo demorado de retenção do dente de leite, ou se ele apresenta alguma laceração na raiz que o impede de descer. Ou ainda se o capuz dele está reabsorvendo os dentes anteriores, que é uma forma de você delimitar, né? Falar, não, eu vou precisar extrair esse dente, porque ele está danificando os outros dentes, tá? Então, como que você vai determinar isso? Eu já vi tentativas de tracionamento de dentes que nunca iam descer, gente. A raiz estava em 90 graus. Como que você vai tentar puxar o dente? Não vai vir. E se vier, a coroa vai parar lá na palatina. O dente vai fazer assim, né? Ele tá assim, aí ele vai fazer assim, ó, o canino vai parar lá na palatina. Porque não tem como, a raiz é muito lacerada, ela não vai descer. Para que a raiz desça, ela tem que estar num posicionamento interessante. A raiz não pode ser lacerada, ela tem que ser uma raiz mais retinha, no máximo ter uma leve curvatura, para que você consiga fazer o tracionamento sem prejudicar os dentes vizinhos. Não tem jeito.
E para isso não tem outra maneira a não ser pedir a tomografia. Sorry, tá? Quer fazer um negócio bem feito? Quer fazer um negócio de forma segura? Pede a tomografia. Já tive gratas surpresas com a tomografia. Dentes que eu acreditava que estava havendo reabsorção, a gente conseguiu ver que na verdade ele estava passando na parte de trás, na parte palatina, e teve uma leve reabsorção apenas da parte mais posterior da raiz, ou seja, não chegou a canal, a polpa, ou seja, dá para manter o dente ali naquela posição e de repente tentar o tracionamento. Como também eu já vi radiografias que eu olhava assim, olha gente, eu acho que está passando na parte de trás, né? Eu acho que dá para tracionar. E na hora que veio a tomografia já tinha tido reabsorção de 50% da parte palatina ali das raízes dos anteriores. Ou seja, e o dente com uma extrema laceração na raiz, né? Uma raiz extremamente torta, extremamente lacerada, que impedir você fazer o tracionamento nesse caso, tá? Então, a tomografia é fundamental. A cirurgia em si, se você vai determinar se você vai fazer o tracionamento ou não, é justamente o posicionamento do dente. Se ele está com um posicionamento favorável e de repente ele só não erupcionou porque não havia espaço. É uma lei física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, tem que haver espaço para que o dente desça. Tá? Aí, no caso, o ortodontista vai entrar com molas para aumentar o espaço disto-mesial, né, mesodistal, para que o dente consiga descer. Tem espaço suficiente para ele descer. Através de botões, você pode usar uma barra palatina com um braço, né, para você conseguir puxar o canino, ou mesmo fios duplos, né, você pode usar um fio de Naitai junto com um fio mais rígido, onde esse fio de Naitai você vai amarrar aquele canino para conseguir fazer o tracionamento. Técnicas para fazer esse tracionamento existem diversas, aí tem que ser uma pessoa habilitada em ortodontia para poder realizar. Mas a cirurgia, quem vai determinar se o dente consegue ou não, pode ser você. Se o dente apresenta reabsorções de dentes anteriores, lacerações que você observou através da tomografia, exo. Então você vai fazer a exodontia daquele dente, tá certo? E como que é o planejamento? A tomografia ela vai ajudar até nisso, a você saber por onde vai ser seu acesso. Se o acesso vai ser por anterior, pela face vestibular, ou se vai ser pela face palatina. Normalmente, pelo canino ser um dente grande, é pela face palatina. Dificilmente ele tem, a não ser que ele tenha uma laceração muito grande da raiz, que é para nascer pela vestibular. Então, você vai fazer o acesso, né, fazendo a anestesia do nervo palatino e a anestesia dos nervos palatino e palatino maior, tá certo? Ali no céu da boca, vai fazer o descolamento das papilas e fazer o acesso, a osteotomia, o acesso para você poder acessar aquele dente. E assim a colagem do botão ou do acessório que vai ser feito tracionamento. Caso o dente seja para fazer extração, planeje a sua extração através da tomografia. Observe se não vai ser necessário você fragmentar o dente a fim de ajudar, na remoção sem prejudicar os dentes anteriores, que normalmente são aqueles que são mais afetados com os caninos inclusos. Após a remoção, você vai curetar bem a região, né, para remover qualquer remanescente do capuz pericoronário, e vai fazer as suturas em papila, justamente para poder fechar a região da cirurgia. Agora, o melhor exame para fazer esse diagnóstico, gente, não tem jeito. Isso que eu quero deixar bem claro. É importante você pedir a tomografia, tá, dessa região. Dos exames que hoje nós temos aí disponíveis, é o que melhor te dá um parecer, né, um panorama do que está acontecendo lá dentro, tá? E não faça tracionamento no escuro. Você, amigo ortodontista, não faça só tracionamento levando em conta a tomografia, a não ser que o dente já esteja posicionado numa região que está longe, né, das raízes dos dentes, enfim. Mesmo assim, existe o risco do dente ter uma laceração que você não consegue enxergar. Então é interessante você pedir a tomografia anexa à documentação ortodôntica do paciente, nesse caso, né? Você fala assim, olha, eu vou precisar da tomografia para ver se é possível tracionar esse dente ou não, porque senão você pode causar destruição, né, dos dentes anteriores do seu paciente. Isso pode causar uma séria dor de cabeça para você depois, né, quando você tentar entregar o tratamento e os dentes estarem com uma mobilidade que não se recupera, porque afinal não tem mais raiz. Então é importante você ter isso em mente. Pacientes que têm
esse tipo de laceração, né? Muitas vezes impede a gente de terminar, fazer o tratamento ortodôntico, porque como aquele dente já sofreu uma reabsorção da raiz, acaba dificultando depois para você fazer o tracionamento e há uma chance maior de continuar aquela reabsorção. Né? Então, a gente sabe que através do tratamento ortodôntico já tem uma remodelação, né, da raiz, muitas vezes. Se a pessoa apresenta uma reabsorção, a chance dela perder os dentes é muito grande.